Olá, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Técnico de áudio está com esta competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está também que essa super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje excepcionalmente, quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 25 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema mensagem de Natal. Para esta mensagem estaremos falando qual é o sentido do Natal na visão espírita. Nesta época de Natal, o nosso mestre Jesus, ele se aproxima da Terra e o consumismo do Natal não tem feito que às vezes ficamos distante do verdadeiro sentido que é o nascimento de Jesus e como devemos proceder nessa época de Natal. Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre mensagens de Natal, hoje aqui junto conosco o nosso convidado, o nosso amigo, nosso irmão, super amigo Edmilson Ferreira. E desde já convidamos você, amigo e amigo ouvinte, para que possa nos assistir também ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar a nossa página, dar lá um like, um ok, que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos a você para deixar o seu like, deixar a sua mensagem. Lembrando que a sua mensagem nos traz aquela alegria, nos dá aquela força, o estímulo e nos dá aquela fortaleza para que a gente possa continuar com a nossa missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Mensagem de Natal. Este maravilhoso tema, iluminado tema, estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o palestrante espírita Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, que satisfação, mais uma vez, de receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação é minha, né, Madeira, pela oportunidade que nos é dada. Mais um ciclo. Lembro que já há vários anos a gente vem participando do ciclo do Natal, que é um ciclo que descerra todo um período, todo um ano. Esse ano, um ano um tanto quanto conturbado, em função de todo esse processo pandêmico, mas vivemos um momento aí que em seguida estaremos chegando ao dia de Natal. As pessoas já de certa forma, né, com os corações bastante direcionados à reflexão, ao momento, se unindo em pensamentos, reflexões a respeito do que passou durante esse ano, das coisas boas também que nós tivemos e uma perspectiva muito boa de enfrentamento para um próximo ano. Então eu me sinto muito feliz, muito honrado pela oportunidade de mais um ano poder estar aqui junto no programa Terceiro Milênio, dando sequência a esse trabalho que é desenvolvido durante todo o ano com os temas mais diversos possíveis. Nós que nos sentimos muito felizes, né? Sempre que possível, a gente já passou, podemos sim dizer que já passou a ser uma tradição do programa, chamar o amigo Edmilson, né, todos os anos para falar uma mensagem de Natal. Mais uma vez a gente se sente assim honrados, felizes ter aceito, meu amigo, esse convite. E digo assim, o convite não é só nosso, da equipe, mas tenho, acho que essa certeza absoluta que também vem da espiritualidade maior. Sem dúvida, e aí eu reitero o convite, sempre lembrando que a gente está aqui representando todos aqueles oradores que
que se apresentam aqui durante o ano, né? Lógico que o ideal seria que todos estivessem aqui, mas a gente sabe que é por as condições mais diversas possíveis, por espaço, por tudo. Então a gente se sente assim representando todos, né? Valorizando esse trabalho que foi desenvolvido durante todo esse ano. Uma felicidade muito grande. Que bom, felicidade é de nós todos. Edmilson, o Natal é uma festa cristã, onde é celebrado o nascimento de Jesus. Aí te pergunto, e na visão espírita, qual o sentido do Natal? É uma ótima pergunta. Realmente o Espiritismo ele tem uma visão um tanto quanto diferente do que se apresenta na sua essência, o Natal. Eu antes até de falar a respeito da visão que o Espiritismo apresenta sobre esse período de Natal, sobre o dia de Natal, já que falamos de Jesus, falamos do nascimento de Jesus, uma pergunta assim que nos cabe a reflexão. Como Jesus vê a doutrina espírita? Né? Porque a pergunta que tu nos faz é exatamente o oposto. Como a doutrina espírita vê o Natal, que na sua essência é representado pelo nascimento de Jesus. Como Jesus vê a doutrina espírita dentro de um contexto assim de evolução da humanidade, né? Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido com uma doutrina esclarecedora que leva a consolo às pessoas embasado na verdade. Ele que tanto nas suas falas sempre se relacionando, fazendo menção à verdade, tanto que fica consagrado em João 8, 31 e 32, né? Vós que segui os ensinamentos do Pai, podereis ser chamados meus seguidores. Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, o próprio Jesus sempre enaltecia a verdade. E entendo que se ele pudesse fazer uma reflexão a respeito do Espiritismo, com certeza seria essa de uma doutrina sem dogmas, sem ritos. Claro que a gente sabe, né, que os anos vão se passando, as coisas vão se modificando, muitos jovens vão adentrando na doutrina espírita, mas ela carece, ela necessita manter as suas bases, que é exatamente da humildade, que é exatamente da caridade e que é da interpretação da lei na mais pura verdade. Então, entendo que seria essa uma ideia. E aí nós, espíritas, a doutrina espírita, como é que ela vislumbra todo esse dia de Natal? Simbolizado no nascimento de Jesus, mas na sua essência simbolizado na humildade, que foi exatamente o marco tanto do nascimento de Jesus, que tem todo aquele histórico que envolve as condições do seu nascimento, como toda a sua passagem durante os anos que esteve aqui entre nós e também da sua crucificação. Então a trajetória de Jesus foi uma trajetória de humildade e o Espiritismo encara o Natal, o nascimento de Jesus, como um símbolo da humildade, da prosperidade e principalmente do amor. A vida de Jesus, no caso a vinda de Jesus à Terra, foi assim um momento especial, mas ao mesmo tempo marcante para a civilização terrena, a vinda de Jesus. Além de ser um momento muito especial, e o foi, mas também ao mesmo tempo foi um momento assim marcante para a nossa civilização terrena. Sem dúvidas, Jesus encarna no nosso planeta exatamente num momento de muita promiscuidade, tanto de atos
como também de pensamentos. Então é um momento que Deus, nosso Pai, nos oportuniza que Ele encarne entre nós, exatamente para que Ele seja um divisor de águas, para que se tenha até Ele uma visão da história. E o próprio Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, ele narra as ocorrências do antes de Jesus e depois no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narra, que aponta a vida de Jesus na sua essência. Então, sem dúvidas nenhuma de que Jesus é um divisor de águas que veio para nos servir de guia à humanidade dentro do seu processo natural de evolução. Já chegava um momento que, apesar de muito promíscua, já muito avançada também no QI dos homens, do ser humano. Quando falo do homem e da mulher. Então já era um momento de se ter uma referência, da humanidade ter uma referência, da humanidade ter um caminho a seguir, de ter um guia, de ter um modelo de vida. Se falava muito na felicidade, e a felicidade ela era muito diversa. E aí exatamente Jesus vem para mostrar o caminho da felicidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele vem nos apresentar uma proposta de uma vida eterna, ele vem nos apresentar uma proposta de amor e ele vem nos mostrar a capacidade do ser humano, porque reencarna no corpo de um homem, sentindo as dores físicas, não morais. Eu percebo assim, em determinados momentos na história, Madeira, que existem algumas passagens que denotam uma ideia de dor moral de Jesus em função de alguns enfrentamentos que ele acaba tendo. E na verdade, pelo espírito amor que é Jesus, pela condição que ele vem como governador da nossa galáxia, né? Aquele que serve de referência, que ele vem exatamente e passa por tudo aquilo que ele passa até ele apresentar a boa nova, ele começar toda aquela pregação que ele faz e os enfrentamentos que ele tem no deserto. Aquilo eu não entendo que seja uma maneira de testar a sua fé dentro de um apego moral, mas sim de estabelecer uma relação de dor material, de um espírito puro que nesse interim se faz necessário para que seja um trabalho que fique para toda a eternidade, que se vincule à matéria e sinta a dor material. Porque a dor moral, por ser um espírito puro, por nos perdoar, por nos amar, por nos compreender os erros da humanidade. Essa semana eu falava numa outra casa a respeito da própria passagem de Judas, né? Puxa vida, Judas é sentenciado assim ao extremo. E a gente observa assim que se passaram da história de Jesus aqui entre nós, é muito complexa toda essa passagem de Jesus, e as interpretações, elas são as mais diversas possíveis, e aí se fala muito dessa traição, mas vejam que apesar da humanidade estar um tanto quanto avançada no seu intelecto, e por isso vem Jesus, mas moralmente ela ainda estava muito abastada, como ainda está, Madeira, nos dias de hoje. A humanidade ainda está muito carente de valores morais. Então, quem somos nós para julgarmos Judas, que viveu com Jesus, e se é? Porque existem dois caminhos. Existe um caminho que estabelece uma ideia de que ele traiu, mas existe um outro caminho que estabelece exatamente o contrário, de que ele não trai. Então, aí a interpretação e a nossa fé é que vai estabelecer o que nós entendemos como a verdade, e não estamos aqui
para estabelecer a verdade para alguém. O objetivo do Espiritismo é plantar essa sementinha e aí cada um de nós, dentro do nosso conhecimento, vai buscando pautar aquilo que lhe é necessário para o seu aprimoramento moral, para se tornar um ser melhor. Então aí a gente tem um exemplo. Então realmente Jesus vem, sente a dor física na sua essência, mas nos deixa uma lição de amor, uma lição moral de que um espírito encarnado em um corpo físico, ele é capaz de, mesmo na dor, perdoar, ele é capaz de, mesmo no sofrimento, entender, ele é capaz de sentir a dor do outro, ele é capaz de dividir, partir o pão moral, para multiplicar. Ele é capaz de conviver com as pessoas e conhecer as pessoas e entender e tirar. Veja que ele pega seres brutos, né? Os apóstolos são brutos, tanto intelectualmente como moralmente também. E ele pega aqueles seres brutos e tira deles a sua essência, que é o suficiente para dar sequência ao seu trabalho e difundirem essa boa nova que hoje nós a temos, né? Então, Jesus nos deixa esse legado de que o ser humano é capaz, o espírito encarnado, ele é capaz de coisas maravilhosas. Então, entendo que o maior legado que ele nos deixa é exatamente esse, de ser esse divisor de águas e que nos dá um norte para seguirmos rumo à felicidade. E como tu bem nos fala, Edmilson, e o próprio Espírito Emmanuel, parece que no livro Coragem, né, a qual é psicografado pelo saudoso médium Chico Xavier, neste livro o Espírito Emmanuel nos relata, né, exatamente isso que tu nos coloca. Se Jesus não tivesse a plena certeza da mudança, da transformação do ser humano, jamais ele sairia da luz onde ele se encontrava, viria a escuridão que é a terra. O Emmanuel diz, se ele veio até a nós, porque ele sabe da nossa capacidade de mudança, de transformação, de renovação. Por isso, exatamente, que ele se diz a luz do mundo. Exatamente, por isso ele é a luz do mundo. E nos conclama, e vós sois o sal da terra. Exato. E a luz do mundo. Exatamente. Exatamente, nos deixando essa ideia que nós somos sim capazes de ser luz. É um trabalho individual de cada um de nós, é um trabalho individual de cada um de nós, mas que sem dúvida nenhuma está ao nosso alcance. Claro. E quem é que pode estabelecer essa referência somos nós mesmos, a partir do momento que vamos tendo as nossas vitórias íntimas, né? As nossas vitórias, vencendo os nossos monstrinhos interiores, vencendo os nossos quesitos morais, nós vamos evoluindo e com certeza vamos nos tornando essa luz, hoje somos uma centelha, né? Mas vamos nos tornando essa luz ao qual Jesus faz referência. Edmilson, na época do Natal, vamos ainda continuar falando sobre Jesus durante todo o nosso programa, é claro, mas especificamente nessa época do Natal, Jesus ele se aproxima da atmosfera terrestre, não digo que ele vem até a Terra, mas ele se aproxima da nossa atmosfera nessa época de Natal? Ótima pergunta. Eu tenho escutado assim, porque o formador de opinião, ele tem os seus valores, os seus princípios, a partir daquilo que ele acredita. Então, quando nós falamos ao público, a gente tem que falar aquilo que efetivamente a gente acredita para que as pessoas recebam melhor, porque nós somos energia. Aquilo que nós vibramos, aquilo que nós interiorizamos, ele se torna muito mais receptivo quando ele é verdadeiro. Quando nós
sentimos na sua essência, né? E às vezes eu percebo assim as referências de que Jesus virá na Terra. Jesus nunca saiu da Terra, ele sempre esteve aqui entre nós e sempre está aqui entre nós. O que acaba acontecendo nesse período de Natal, no período de Ano Novo, no período de Finados, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, nesses dias que mexem com o nosso emocional? O emocional da Terra, ele se modifica. Então esse Jesus que está entre nós se torna mais suscetível. Ou seja, a nossa energia, ela fica mais límpida, mais limpa, melhor. E a gente então proporciona, né, meios e condições para que realmente a gente perceba, para que a gente sinta a presença de Jesus. Quando a gente está com o nosso coraçãozinho um pouco fechado, né, um pouco maculado, na correria do dia a dia, né, Madeira? A gente passa um ano que, por mais que não adianta, é um leão todos os dias para enfrentar, né? Então, aquela correria toda. Então, quando nós temos esses feriados, quando nós temos esses períodos assim, período natalino principalmente, né? Período de transição de ano, virada de ano, a gente tem um tempo maior. Tu percebes assim, ó, que o Natal é no sábado, mas a gente já vem alguns dias. Hoje nós estamos aí à quinta-feira. Lembro que essa semana eu fiz um trabalho na Liga na terça-feira e já se sentia um campo vibratório direcionado para um dia que está lá na frente. Então, a humanidade como um todo, ela começa já a pensar, a refletir, a resgatar as coisas, a pensar em Jesus, né? A pensar no nascimento de Jesus. Então, realmente, a atmosfera, se a gente pudesse sair e observar a atmosfera da Terra, a gente ia perceber que a atmosfera da Terra, nesses períodos, ela se modifica, porque todos os espíritos, ou uma grande parte dos espíritos, estão direcionados para um momento feliz, claro, para um momento bom, para um momento legal, porque, né, apesar da gente saber que não foi nesse dia 24, essencialmente 24 para 25, mas ele é simbolizado nesse dia, mas é uma oportunidade que faz com que todas as pessoas vibrem no mesmo momento. Quando digo o mesmo momento, não é no mesmo minuto, no mesmo segundo, mas no mesmo período. A vibração, ela é diferente. E aí, lógico, vem as nostalgias, né? E aí vem, sempre que a gente pensa em Jesus, sempre que a gente pensa nesse processo de transição, é lógico, Madeira, é do ser, vem as tristezas juntos, a saudade, né? daqueles irmãos que já não estão mais aqui entre nós, né? Aquela vontade de estar junto, todas aquelas coisas. Mas, a partir da nossa fé, a partir da nossa proximidade da verdade, o entendimento e a compreensão de que somos espíritos eternos. E isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal porque faz a gente vibrar com a certeza de que não somos só nós. Lembra assim que uma oportunidade eu fui perguntado, mas quando a gente desencarna e vai para a errasticidade, Edmilson, então, se a gente não sabe mais data, não sabe mais nada, como é que pode na errasticidade a gente estar pensando em Natal se a gente não tem mais noção de data, de tempo, nem de nada? Porque realmente é um tempo absoluto, ele não é relativo como o nosso terreno. Só que não vamos esquecer que são espíritos vinculados à Terra. Então, no momento que é criado todo esse ambiente, toda essa aura, isso acaba atraindo, envolvendo aqueles que também fisicamente, materialmente, não estão aqui entre nós. Fisicamente, né? Mas espiritualmente, então eles acabam também sorvendo
o reflexo de toda essa energia que o nosso planeta está vibrando. Então é um momento muito legal, é um momento que realmente a gente se depara com essas dores, mas que logo em seguida a gente tem que superar e a gente tem que entender que o verdadeiro, o real motivo é o nascimento e a estada de Jesus aqui entre nós. Perfeito. Edmilson, agora vamos entrar para um outro campo. Até então estávamos falando de espiritualidade, e é muito bom falar de espiritualidade, falar de Jesus, mas a gente está no mundo, né? E tem também essa questão do mundo, essa questão material, que é, no início do programa, tu ainda estavas falando sobre isso. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, Edmilson: o consumismo do Natal não tem feito com que, em alguns momentos, esqueçamos o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus? Porque o aniversariante é Jesus. Mas esse consumismo, esse bombardeio que a gente recebe pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, esse consumismo não faz muitas vezes que a gente acaba esquecendo esse espírito natalino, esquecendo de Jesus, que é a figura principal do Natal? A simbologia do dia de Natal, 25 de dezembro, era uma festa pagã, Madeira, no período do imperador Aureliano, em torno aí de 274, 275 depois de Cristo, e que, na verdade, comemorava, né, o solstício de início de inverno. Depois, num segundo momento, a própria Igreja Católica que vai adotar essa data como referência, como representação ao nascimento de Jesus. E a partir daí vem a árvore. Claro que se eu fosse contar toda a história, a gente precisaria de um tempo muito maior, mas aí vem a árvore de Natal, a simbologia das bolinhas da árvore de Natal, na representação das estrelas, e aí todo um histórico. Mas aí começa a entrar exatamente a referência que tu faz. Ela vai para o campo espiritual, uma criação do homem, uma data criada pelo homem, por um solstício de início de um ciclo, início de inverno. E aí ela se direciona para o campo espiritual, o nascimento de Jesus. E depois ela começa a ganhar aparatos materiais, que aí vem com a árvore, né, com o presépio, com a troca, a permuta de presentes, né? Depois eu vou falar sobre isso. Então, isso faz com que algumas pessoas valorizem mais o presente, o Papai Noel, a simbologia de trocar presentes, e deixem um pouquinho de lado o verdadeiro motivo, o verdadeiro objetivo da comemoração nessa data, que é a humildade a partir do nascimento de Jesus, de procurar estar em casa com seus familiares, não é? Refletindo. Então, mas mesmo, Madeira, mesmo aqueles que permutam presentes, né? Se essa permuta de presentes, seja lá qual for o tipo de presente, é uma troca de energia, porque quando, por exemplo, tu no teu caso, tem a tua esposa e os teus filhos. Se tu vai ao centro para comprar presente para eles, tu já estás pensando neles. Certo, correto. Tu estás pensando em algo que a tua esposa precisa. Sim.
E aí tu vai lá para comprar. A filha, algo que a filha precisa, Sim, algo que o filho nossos precisa. amores. Os nossos amores. Certo. Então, Sim. via de regra, tu tá direcionando. Não é... É um afastamento? É. Mas tem um lado bom. Sim. Tem um lado bom em tudo isso, que é a lembrança. Como pessoas às vezes me perguntam, mas Edmilson, será que precisa realmente acender uma vela quando a gente faz uma prece? Porque eu sempre fiz isso. Não precisa, mas continua fazendo. Claro, se isso te faz bem. Se isso te faz bem e claro. faz com que naquele momento tu direcione o teu pensamento para o que tu queres, ótimo. É uma maneira de fazer com que tu relaxe, envolva o teu pensamento de coisas boas e busque direcionar o teu pensamento para aquilo ali. A vela é só uma simbologia. Certo. E o presente entendo que da mesma forma. Quando pensamos no valor, nos afastamos do aspecto espiritual da coisa. Certo. Mas, de certa forma, quando deixamos um pouco de lado o valor e pensamos na utilidade, na esposa, no filho, na filha, certo. o que ele, no pai, na mãe, o que ele precisa, o que ele gosta, o que vai se tornar feliz ao abrir aquele presente, aquilo é uma troca de energias que nós estamos vibrando. Então, de um tudo, vamos dizer assim, né? Não é algo que nós possamos dizer que seja errado. Claro. Não é necessário. Entendo. Sem dúvida nenhuma, não é necessário essa troca de presentes, não é necessário essa ostentação de mesas com farturas e excessos. Às vezes as pessoas juntam para na noite de Natal ter uma mesa cheia e farta. E o sentido do Natal não é esse, é da humildade, né? Estar juntos. Largar um pouquinho do celular, né? Largar um pouquinho do celular e estarem ali juntos, ceando. Uma refeição comum que seja, do dia a dia, trivial do dia a dia. Mas estarem ali juntos, em paz, dentro do seu lar, com muita harmonia. Esse seria o ideal. Existem esses outros fatores que, como tu dissesse, eu não diria que nos afastam do princípio do Natal, mas deturpam um pouco, um pouco a verdadeira ideia. Mas de tudo isso ainda tem valores muito positivos, que são exatamente essas permutas que nós interessante isso que tu nos traz, essa troca de energia. Quando a gente pensa nos amores, tá? E vai lá comprar um presente, é uma troca de energia, porque eu estou pensando no amor e levar um presente, levar um agrado. Tu já imaginou todo o histórico para que isso aconteça? Claro. Até tu entregar para aquela pessoa o presente, que coisa bacana, né? Lá atrás eu tenho que mexer no meu cartão, eu tenho que ver o dinheiro, o presente tem que ser assim. Ela gosta, minha esposa gosta do azul, mas não pode ser muito justo, não pode ser muito longe. Então, tu entende? Então, tu perfeitamente. Naquele momento ali... A minha contrapartida, o contraponto, é o outro lado agora. Falasse muito bem. Um dia, na noite de Natal, a família reunida, mas o importante não é a fartura da mesa. Não é estar, e sai um pouco do celular. A minha contrapartida é aquele presente que a gente viu com maior carinho, com maior amor. Quem for receber... Às vezes a pessoa recebe e vê dessa forma que tu falou. Vale a intenção, o carinho, o amor, que tu se lembrou de mim. Que legal, não importa o valor, mas o sentido. O sentido. Mas nem sempre é assim, né? Mas tem gente que faz uma cara feia dentro do presente, né? Tu imaginas assim, Em cima da mesa também não tem aquele peru, aquela bebida, aquele churrasco. Não, isso aqui não é Natal. Mas aí, é ótimo, o teu contraponto foi ótimo, mas aí tu percebes que a tua parte, que nós somos indivíduos, individualidades, a tua parte está legal. Certo, correto. Tu fez a tua parte. Sim, né? A gente faz a nossa parte, correto, certíssimo. Tu fez a tua parte, olha só o que tu teve que construir para chegar naquele presente, tu trabalhou, tu tirou um dinheiro que estava direcionado para uma outra coisa, não importa, mas tu
se tu foi de carro, tu deixou o carro no estacionamento, tu pagou o estacionamento. Mas entrou na fila, teve que aturar a fila, que nós brasileiros estamos acostumados com a fila, tu teve, né, tu exercitou a tua paciência na fila, a escolha do presente, todas as coisas. Quantas coisas envolveram naquele momento, né? Coisa. Então aí o outro seria como muitas vezes o perdão, né? Às vezes tu perdoa outra pessoa, mas se ela não se perdoou, não resolveu nada, né? E continua fazendo as mesmas coisas. Foi ótima a tua contrapartida, mas é exatamente isso. Porque assim, ó, quando a gente vai dar um presente, a gente espera que a outra pessoa fique satisfeita. Eu sei que a esposa gosta do azul e não do verde. Eu sei que ela não gosta muito justinho nem muito largo. Eu sei que ela gosta assim. Eu sei que o filho, eu sei que ele gosta do tênis de marca, tá assim, assim, assim. Então, a gente idealiza que aquela pessoa vai receber aquele presente e vai gostar. Mas pode acontecer esses casos aí, mas a gente não pode se frustrar. Claro que é um exercício. E foi bom, eu gostei da tua contrapartida, porque esses exemplos são os exemplos da nossa vida. Madeira, às vezes nós criamos expectativas, e não é só nos presentes, na vida. Nós criamos expectativas no outro, e aí quando o outro não corresponde àquilo que nós esperávamos dele, nós nos frustramos e muitas pessoas se abatem mesmo por isso. Criam expectativas nos filhos, não é, na profissão dos filhos, nas escolhas dos filhos. Então, e as coisas não são dessa forma. Claro que é legal a expectativa, claro que é legal essa caminhada, claro que é legal essa troca, essa permuta, essa troca de energia, tudo isso é legal. Só que a gente também tem que ter a compreensão do espaço do outro. Daqui a pouco, se ele não gostou, se ele pensou diferente, se ele quer seguir uma outra linha, que não é aquela linha que tu idealizou. Eu idealizei que o meu filho fosse para o exército e usasse uma farda e um dia eu pudesse ver ele marchando e poder, que bacana. Mas aí não, teu filho resolve seguir um outro rumo, aí tu te frustra. E se frustra. Né? Às vezes a gente idealiza nos nossos filhos aquilo que nós gostaríamos de ter sido e não fomos. Não é? E aí cobramos deles e às vezes tornamos a vida deles um caos, porque eles se sentem pressionados. E não é assim. Não é assim na vida do casal, não é assim também de tu idealizar com a tua esposa, com o teu esposo, não é assim que as coisas... que o rumo das coisas devem seguir. Claro que a gente tem os nossos sonhos, a gente tem as nossas expectativas, a gente idealiza, faz projetos futuros, mas a gente precisa pensar que a gente não vive isolado e que somos individualidades, e que daqui a pouco o outro ele pode pensar de uma maneira diferente e a gente tem que aprender a respeitar, a gente tem que entender. Por isso que esse Espírito Jesus aí, esse foi o cara, né? Esse foi maravilhoso, foi um Espírito maravilhoso, porque ele nos fez entender isso nas suas ações, no seu dia a dia, nas suas relações com os seus pares. Ele agiu dessa forma. Isso é uma referência maravilhosa para todos nós. Perfeito. Importante essas tuas colocações dessa questão da energia, né? É importante trazer isso, né? Às vezes a gente não pensa nisso, a gente não reflete essa questão da energia, não é o presente, não é mesmo, embora isso é parte, mas o que vai acontecer é essa troca de energia. O abraço, o sorriso, né? Como diz o Edmilson, pelo menos no dia 24 à noite, deixa o celular de lado, deixa os teus contatinhos, esteja com a tua família, dê alma, dê espírito, dê pensamento. Já deve ter acontecido contigo, Madeira, já aconteceu comigo. Não, estamos aqui na Terra. A gente está esperando uma coisa e outra completamente diferente, né? E às vezes o nosso semblante, por mais que a gente queira ser agradável... aquele sorriso amarelo, ele né? muda. Muda muita fisionomia no rosto. Mas a gente não percebe que até aquilo chegar na nossa mão, puxa, o que a gente recebeu de coisa boa, de energia daquela pessoa que estava vibrando
entrando na gente. Então é muito legal isso. Isso é um momento. O nosso dia a dia nessas relações, ele é muito bacana, ele é muito legal. Claro. Queremos assim aproveitar este momento assim, a agradecer o carinho, a atenção dos nossos amigos internautas que estão nos assistindo ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio, assistindo essa belíssima entrevista com o nosso amigo Edmilson Ferreira sobre mensagem de Natal. Agradece aqui as likes que estão deixando, estou observando aqui muitas pessoas deixando likes, muitas pessoas deixando suas mensagens. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de vocês, por estar junto conosco. Obrigado por essa energia maravilhosa. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Agradecemos também toda a nossa audiência aqui na Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio, daquelas pessoas que estão nos ouvindo dentro e fora de Pelotas, nos prestigiando também pela internet, né? Muitas pessoas nos ouvem, e fora do Brasil também, em outros estados, outras cidades, nos prestigiam. Então, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês também que nos ouvem, que nos assistem. Mais uma vez, um beijo no coração de todos vocês. Edmilson. Isso, Madeira. Pois não. É maravilhoso. Isso torna esse programa o que é. Certo. Esse incentivo desse pessoal em todos os cantos aí que nos acompanham, que vibram porque quem vai assistir o programa Terceiro Milênio vai torcendo por coisas boas. Então, é uma permuta de energia que vai sendo criada entre os pares. Claro. Daqueles que estão querendo algo de bom e de nós que queremos transmitir para eles algo de bom. Vê que bacana isso, né? Que momento legal. Por isso que o Terceiro Milênio é o Terceiro Milênio, né? Um programa que já vem há anos aí entrando nos lares e levando uma ideia da visão espírita, uma clareza da visão espírita na sua essência. Ano que vem estaremos completando 15 anos no ar, sem fechar. O ano que vem vamos fazer uma grande programação. Olha aí que bacana. Então, em 2022, o programa Terceiro Milênio fazendo 15 anos que está no ar e tendo entrevista toda semana. Nunca passamos sem ter entrevista. Pois é, que bacana, né, Madeira? Que coisa legal. Né? Ininterrupto. Então, isso é resultado do trabalho de vocês, né, que são os protagonistas do programa, mas de toda essa galera em todos os cantos que vem acompanhando, que vem assistindo, que vem ensejando, que vem mandando mensagens e likes, né, que estão na torcida para que aqui aconteçam coisas boas. E vocês estão de parabéns, né, pelo trabalho que realizam, sem dúvida nenhuma. Nosso muito obrigado, Edmilson. E tu faz parte disso. Né? Tu faz parte. Edmilson, rapidamente, claro, não podemos deixar de falar nessa questão material, que estamos falando da questão material do Papai Noel. Como devemos encarar essa figura do Papai Noel dentro do Espiritismo? Apenas uma figura assim com apelo comercial ou devemos evidenciar os valores do velhinho que distribuía presentes aos pobres, segundo nos contam algumas lendas a respeito de São Nicolau? O Papai Noel é muito fofo, né? É muito fofo porque é um velhinho, né? E tu percebes, Madeira, assim, ó, que o sentido do Natal na sua essência é Jesus. O Papai Noel, de uma maneira figurada, ele é criado exatamente vislumbrando aí não o aspecto espiritual, mas o aspecto material. Mas mesmo essa ideia criada, ela também é positiva, porque é aquele que busca realizar o sonho dos humildes. Quando quando vislumbramos um Papai Noel dessa forma, aquele que entra em todos os lares, como Jesus está em todos os lares, né, e procura levar essa simbologia de acolher, de trazer o sonho, não é, da realização através do presente,
da permuta, da troca de presentes, a gente vê isso como um aspecto positivo, mas sem dúvida nenhuma, sem esquecer que o sentido, o verdadeiro sentido do Natal é o sentido espiritual, que tem a sua máxima, né? Que tem as suas bases em Jesus, nosso guia e nosso modelo. E como devemos assim, proceder nesta data diante dos apelos da mídia? Como devemos proceder nesta data de Natal? Quando já entra em dezembro, a gente já começa, é esse bombardeio da mídia, que nós devemos comprar uma coisa nova para casa, reformar a casa, ter uma roupa nova. Tu sabes, Madeira, que assim, eu sempre tenho uma visão muito otimista das coisas, muito otimista da vida. E lembro, assim, num período bastante curto, se nós voltarmos no tempo, vocês vão lembrar, assim, que, claro que o contexto econômico, ele mudou muito de lá para cá, mas eu lembro que era quase que praticamente uma obrigação, no período de Natal, a gente estar com a casa pintada, né, com a casa reformada, com aqueles detalhes ajustados. E o que a gente percebe? Claro que existe todo um contexto econômico, né, Madeira? Existe. Que já não, mas hoje as pessoas já percebem que são alegorias que foram criadas, ideias que foram criadas pelo homem, muito mais como uma proposta comercial do que propriamente do verdadeiro sentido do Natal. Então, se criou em cima de um contexto espiritual, de um contexto em que prevalece a humildade, a figura do Papai Noel, que também é um velhinho que vem trazer o sonho para os lares, e a partir daí a permuta, a troca de presentes, e a partir daí toda essa mídia, né, em cima do vender, do apresentar a felicidade, claro, através do bem material. Claro. Incentivar essencialmente o consumismo, né, valorizar a data em função do presente, da permuta, da troca. É só uma forma consumista da lei de mercado, né, que se as pessoas perceberem, se derem por conta disso, elas até poderão trocar os presentes, mas não vão adotar para si nas suas vidas essas ideias, porque realmente a mídia, ela aproveita esses períodos, e principalmente o período de Natal, para incentivar, para ensejar o consumismo, né, os gastos e os excessos, as festas. Né? Quantas festas nós teremos até o Ano Novo, né? E não é esse o propósito. Né? A festa maior, ela tem de ser dentro da gente. Né? A gente conseguir fazer essa festa exterior acontecer dentro de cada um de nós. É o que a gente deseja. Sabe? É o que a gente deseja de cada um daqueles irmãos nossos, né? Que sintam, que desenvolvam essa festa através da felicidade dentro de si e que possam compartilhar com seus familiares. Vou te fazer duas perguntas e uma só pergunta. Nesta época de dezembro, época de Natal, a nossa atmosfera fica mais suave? A nossa atmosfera? E a segunda pergunta, qual deve ser a nossa conduta? A nossa conduta no dia de Natal, na noite no dia de Natal. Sem dúvida, como a gente já conversou anteriormente, a atmosfera ela fica mais leve. Ela sai um pouco. Claro que ela tem aspectos densos, que são exatamente quando nos vêm os pensamentos dos nossos familiares, e aí aqueles que ainda não compreenderam, né, que todos nós temos o nosso tempo. Tem. E o se tornar espírita, às vezes as pessoas dizem, mas a gente vai ficando frio. Não é que a gente se torne frio, é que a gente se aproxima da verdade. Então a gente entende que todos nós temos o nosso tempo. Claro que
em muitos casos, esse tempo ele é premeditado por as escolhas que nós fazemos. Mas todos nós temos nosso tempo para estarmos aqui. Então, a partir do momento que a gente entende isso, nos vem a saudade, nos vem a melancolia, mas em seguida ela passa, porque a gente entende que o sentido não é esse. Então, realmente, a aura, o ambiente, ele fica mais leve, né? Ele fica mais suscetível as pessoas ficam mais sensibilizadas. Ficam. Mais solidárias também. Mais solidárias, né? Mais então, paciente. Então, é um período, é um momento, durante o ano, ele é um momento diferente, ele é um momento de mudança. E a segunda... E qual deve ser a nossa conduta na noite, no dia de Natal? A nossa conduta? O ideal, eu sei, a gente... Somos jovens, né, Madeira? Mas a gente já foi um pouco mais jovem. E às vezes a ideia é sair para a rua para extravasar, né? Poxa, o dia de Natal ele é um dia para se ficar em casa, curtir a família, curtir a nossa casa, sabe? É um dia de humildade. É um dia que nós, quanto mais oportunidade nós tivermos, né, da gente ficar em casa, da gente ficar solidário com os nossos, de nós ficarmos em paz, de nós permutarmos sentimentos bons entre nós, entre aqueles pares que estão dentro do nosso lar, bem como através do pensamento aqueles que não estão próximos da gente. Hoje a gente tem o celular, né? Mas às vezes até o nosso próximo pensamento a gente faz essa permuta de energia, mas eu diria assim que o espírito natal, ele deve ser um espírito de humanidade, um espírito de humildade, um espírito de reciprocidade, né? De tu dar sem esperar que tu receba alguma coisa em troca. Isso na sua essência é a pura caridade, né? É a verdadeira caridade. Então eu diria isso, que a nossa conduta, claro que a gente sabe que a gurizada gosta de sair, né, de extravasar, mas o real sentido, mas amadurecer, todos nós acabamos amadurecendo, né? Sim. Que o real motivo, o real objetivo desse período é estarmos em paz, encontrarmos dentro de nós essa paz e vivermos essa paz na sua essência. Edmilson, reservei esses últimos minutos para que o amigo foi escolhido para essa entrevista, para que o amigo deixasse, né? É óbvio, né, que a nossa entrevista já foi uma mensagem, que o tema é uma mensagem de Natal, mas que o amigo pudesse complementar, então, essa entrevista com uma mensagem de Natal a todos nós. Puxa, que legal, assim, porque é um momento em que nós já viemos o ano de 2020 e o ano de 2021, em que asseveraram-se as crises, asseveraram-se a dor prominentes nos nossos corações de todos os lados, né? A todo momento pegos de surpresa com as situações mais diversas possíveis, mas que cada um de nós entendamos que tudo é um momento que a humanidade está passando, tudo é um momento necessário para todos nós, nos sentirmos felizes por toda essa transição que nós estamos passando. O momento, ele é um momento de transição. O nosso planeta, ele está num processo de transição, de expiações e provas para um processo natural de regeneração espiritual. Então, essas ocorrências, elas acabam se dando e fazendo com que, às vezes, nós nos deparamos com situações que nos levem à dor, mas assim que eu deixaria como mensagem que a gente
não somente nesse dia, não somente nesse Natal, mas que a gente procurasse mais ser solícito com o seu próximo, né? Que nós não agíssemos somente com as nossas palavras, mas que a gente usasse dos nossos atos. As pessoas, de maneira geral, nós temos irmãos muito carentes, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo, precisando de uma visita, de um oi, às vezes até de uma figurinha no celular, de um bom dia. Porque, dada toda essa situação, alguns irmãos acabam se recolhendo, se interiorizando e sofrendo, se deparando com as suas dores. Então é o momento de nós darmos as mãos. Aqueles que têm um pouquinho mais para dar, deem. Aqueles que têm um pouquinho mais a receber, recebam. Acreditar sempre no amor. O amor é a cura para todas as chagas, para todas as enfermidades, para todas as dificuldades. Ele é o ponto mais delicado dos sentimentos. Jesus é a referência desse amor. Quando a gente estiver triste, quando a gente estiver passando por um momento de dificuldade, a gente pensa em Jesus, que logo a gente estará pensando no amor, né? E enchendo o nosso coração de esperança e de muitas coisas boas. Meu muito obrigado, assim, meu Deus, por mais esse ano, né? Por as coisas que a gente teve oportunidade de enfrentar, por as ajudas que recebemos, por as coisas que nós conseguimos compartilhar para o nosso próximo. E que fique aí a ideia. Amor, muito amor nos nossos corações. Muito obrigado. É com este amor que agradecemos profundamente e emocionados nós estamos pela presença do nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, nós te amamos. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. A gente comunica aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também pelo Facebook, que esse programa estará disponível na plataforma do YouTube, no canal LEP TV. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Agradecemos e muito a Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ripes, o técnico da rádio, esse competente técnico, esse amigo, esse irmão, Sidney Coelho, toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso técnico de transmissão, esse competente irmão, competente técnico, Cláudio Leão. Agradecemos a presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias, em nome também de toda a diretoria da Liga. Agradecemos e muito aqui a presença do nosso amigo Edmilson Ferreira, que abrilhantou o nosso programa com esse tema maravilhoso sobre a mensagem de Natal. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência, nosso muito obrigado. E nós, da equipe do Terceiro Milênio, desejamos a todos vocês um Natal cheio de amor, de muita luz e de muito, como diz o Edmilson, muito amor nos nossos corações. E a gente finaliza desejando a vocês muita paz, muita luz, muito sucesso e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.